Ela parou de chorar na mesma hora que ele encostou nela, e foi ali que tudo comeou. Eu lembro desse dia como se tivesse visto com meus pé-reprios olhos. A Bianca faxineira nova chegou na manso do Leonardo com a filhinha no colo a Luma, porque não tinha com quem deixar. A menina chorava há mais de 20 minutos, aquele choro sentido que corta o corão. Funcionário J. estava olhando torto Dona Marta sem saber o que fazer, até que o pé-frio Leonardo desceu a escada. Ele era aquele tipo de rico que mete respeito se de olhar. Chegou o rio, pegou a Luma no colo e de um segundo para o outro silêncio. A Bebe agarrou a camisa dele, encostou no ombro e simplesmente sossegou. Todo mundo ficou sem real. Mas o choque de verdade veio quando Leonardo viu a medalhinha velha pendurada no pescoço dela. Era a mesma medalha do Rafael, o melhor amigo que ele tinha perdido num acidente de carro. As iniciais, o brilho gasto, tudo igual. Quando ele descobriu que o pai da Luma era justamente o Rafael, foi como se o passado tivesse voltado com fora a culpa, a chuva, naquela noite, o caminho, o hospital. Parece que dessa vez, ele teve a chance de fazer diferente. Em vez de fugir da dor, Leonardo decidiu honrar o amigo. Manteve Bianca no emprego, acolheu as duas na manso e passou a cuidar da Luma, como se fosse filha dele. Não por pena, mas por lealdade e por amor ao irmão que a vida levou cedo demais. Se vocês planejando alguma coisa, vai se arrepender. A frase da Clarice ficou ecoando na cabeça da Bianca pelo resto do dia como uma ameaça que grudou no peito dela e não queria sair. Depois daquele momento tenso no corredor, Bianca tentou continuar o trabalho, mas as MOs tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o pano. Toda vez que olhava para a filha sentadinha no tapetinho improvisado, o coral apertava. Ela tinha medo. Medo de perder o emprego, medo de perder o teto, medo principalmente de que algum tirasse Luma dela. Enquanto isso, Leonardo andava pela manso com o pensamento longe. Ele sentia a culpa antiga e a responsabilidade nova se misturando dentro dele. A imagem de Rafael sorrindo com aquela medalhinha simples no Saa da Memria. Agora, aquela mesma medalha estava no pescoço da filha que o melhor amigo nunca conheceu. E isso mexia com ele num lugar que ninguém alcanava. No fim da tarde, quando Bianca passou pelo jardim carregando Luma, Leonardo a viu pela janela. Por um instante ficou observando a Bebe brincando com a medalhinha. Bianca ajeitando o cabelo da filha com um carinho sincero. Era impossível não sentir algo ali. Não era pena. Era conexo. Era histria. Era lealdade. Quando todos foram embora, Leonardo tomou coragem e mandou a mensagem. Preciso conversar com você hoje à noite. Bianca quase perdeu o ar quando leu. Achou que seria demisso. Achou que era o fim. Mas quando entrou no escritório e viu Leonardo com os olhos vermelhos cansados, ela percebeu que o assunto era outro. Ele contou tudo: o acidente, a culpa, na amizade com Rafael, o medo de não ter feito o suficiente. Bianca chorou. Ele também. E ali naquela sala silenciosa com Luma dormindo nos braços da Mi, algo mudou entre eles. Não era romance. Não era obrigal. Era um lau novo nascendo frágil, mas verdadeiro. Um lau construído pela dor que os dois carregavam e pela luz que aquela Bebe trazia de volta para a vida deles. Voc est demitida. Aquelas TRS palavras explodiram no corredor como um trovo. Bianca ficou paralisada. Luma no colo dela mexeu as mozinhas como se sentisse o clima pesado. Clarice, por outro lado, parecia ter levado um tapa. O rosto dela ficou rígido, os olhos arregalados, como se simplesmente não acreditasse que Leonardo tivesse coragem de colocá-la para fora. Mas ele teve, e pela primeira vez em muito tempo parecia seguro da perrer pria de sisso. Depois que Clarice saiu batendo o salto no Mirmore, o silêncio tomou conta da manso. Bianca sentia o coral martelar no peito sem saber se devia agradecer, chorar ou simplesmente correr para o quarto e respirar. Mas Leonardo chegou perto, tocou de leve o ombro dela e disse: Vox duas esto segurás aqui, eu prometo. A promessa ficou ecoando dentro dela a noite inteira. Nos dias que se seguiram, a manso parecia outra, parecia leve.
Sem Clarice rondando pelos corredores com aquele olhar desconfiado, sem ameaças veladas, sem preço. A perpria Dona Marta parecia mais tranquila, mais gentil com Bianca, talvez porque finalmente entendesse que a faxineira nu era um problema, e sim uma me tentando sobreviver. Leonardo também mudou. Ele não forava nada, não invadia o espal delas, mas estava sempre por perto. Perguntava como foi o dia, deixava brinquedos para Luma. Em cima da mesa, lembrava ístrias engraadas de Rafael para dividir com Bianca como se quisesse manter aquele amigo vivo em cada detalhe. E Luma parecia sentir tudo. Ela sorria quando via Leonardo chegando. Esticava os bracinhos. Encostava a cabecinha no peito dele como se Joto soubesse que ali existia Segurana. Às vezes Bianca observava de longe, e se formava na garganta, um misto de gratidão, de saudade do Rafael e de medo do futuro. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não estava carregando tudo sozinha. E talvez fosse isso que Rafael mais queria, que a luz que ele nunca teve na infância pudesse iluminar o caminho da filha, mesmo depois de partir. Ele ficaria orgulhoso de você. Quando Bianca disse isso, a frase ficou pairando no ar, como se tivesse peso pérprio. Leonardo não respondeu de imediato. S ficou ali sentado no jardim com Luma, brincando em seu colo, e a medalhinha balanando no ritmo da respiral da Bebe. Era difícil imaginar que uma peatu pequena podia carregar tanta estria, tanta dor, e agora, tanta esperança. Os dias seguintes trouxeram algo diferente para dentro da Manso. Não era euforia, não era alegria exagerada. Era um tipo de paz rara, silenciosa, que se instala aos poucos, quase sem ninguém perceber. Luma acordava com sorrisos. Bianca trabalhava mais leve. E Leonardo bom, ele parecia um homem reaprendendo a viver. Às vezes ele se pegava parado na porta, observando Bianca arrumar o quarto novo de Luma, agora com bero brinquedos coloridos e cheirinho de talco no ar. Outras vezes ficava encarando a foto antiga com Rafael, tentando se acostumar com a ideia de que o melhor amigo tinha deixado um pedacinho dele no mundo e aquele pedacinho dormia na casa dele todas as noites. Bianca também mudava por dentro. Ela via Leonardo segurar Luma com carinho, via o cuidado que ele tinha ao colocar a manta sobre a Bebe, ou ao contar estrias simples da poca da faculdade, estrias que faziam seus olhos brilharem de saudade. E no fundo do peito, algo comeava a se ajeitar. Não era amor romântico. Era algo mais profundo com Fiana. Uma noite, enquanto Bianca guardava as roupinhas de Luma, Leonardo apareceu na porta do quarto. Ele não entrou, se encostou no batente e disse com uma voz baixa que parecia carregada de memorias. Sabe quando o Rafael falava em luz, eu nunca entendi direito. Agora eu entendo. Bianca sorriu com os olhos marejados. Luma riu no bero, balanando a medalhinha prateada. E pela primeira vez em muito tempo, todos ali sentiram que um novo capítulo estava comeando por acaso, por culpa, mas pelas pessoas que decidiram permanecer quando o mundo desabou. A luz finalmente estava voltando. A luz dele nunca se apagou. Leonardo murmurou isso quase sem perceber enquanto observava Luma dormir no bero novinho. A Bebe respirava fundo, segurando a medalhinha como se fosse parte dela. Bianca, encostada na lateral do bero, ajeitava uma mecha solta do perrer, peria o cabelo exausta, mas serena. Aquele quarto antes pequeno frio, usado apenas por funcionários de passagem, agora parecia um lar. Com o passar das semanas, algo inesperado começou a acontecer dentro da Manso. Não era essa a rotina que mudava, eram as pessoas. Os funcionários, antes desconfiados, começaram a criar carinho por Luma. Dona Marta levava frutas picadas para Bianca no intervalo. Iat, o jardineiro seu Antônio, aparecia de vez em quando com flores do jardim para a Bebe cheirar. Mas quem mais mudava era Leonardo. Ele chegava mais cedo, mais tarde. Aprendeu a preparar mamadeira mesmo que Bianca insistisse que ele não precisava. Descobriu que Luma gostava de segurar seu dedo quando estava quase dormindo e que soltava quando tinha certeza de que ele não ia embora. Bianca percebia tudo isso, cada detalhe, cada cuidado.
E apesar da gratidão enorme, havia um medo quieto dentro dela. Medo de depender demais. Medo de que aquilo fosse temporil. Medo de que algum Élifor tentasse arrancar aquele pequeno pedal de paz que ela e a filha tinham encontrado. Uma noite, ao ver Leonardo sentado no chão do quarto, fazendo Luma rir com um brinquedinho simples, Bianca sentiu o peito apertar. Era bonito. Era verdadeiro. Mas era assustador também. Ela respirou fundo e disse: Leonardo, por que você está fazendo tudo isso? Ele ergueu os olhos ainda com o brinquedinho na mão. Pensou por alguns segundos antes de responder com sinceridade crua, porque eu não consegui salvar o Rafael, mas posso cuidar do que ele deixou de mais precioso. Bianca sentiu as lágrimas subirem, no de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se finalmente dois mundos quebrados tivessem encontrado um ponto de encontro. E naquele instante ela percebeu não estavam mais sozinhos. Não era esse sobre passado ou culpa, era sobre reconstruo, sobre luz. E Luma era exatamente isso, a luz que começou a guiar todos eles de volta para casa. Você não precisa carregar isso sozinho. As palavras escaparam da boca da Bianca antes que ela conseguisse pensar. Leonardo estava sentado na sala de TV, apagada a luz do jardim, entrando pela janela como um fio tenue, suficiente para revelar o rosto cansado dele. Ele segurava a foto de Rafael na mão, aquela que nunca abandonava. Leonardo respirou fundo como quem tenta esconder o que sente. Às vezes, eu acho que ainda estou preso naquela noite, murmurou. A chuva, o farol, o impacto. Tudo volta. Bianca caminhou devagar até ele com Luma dormindo no colo, bochechinhas rosadas e a medalhinha apoiada sobre o peito. A Bebe parecia sempre saber quando Leonardo estava por perto, como se sentisse a presença dele no ar. Voc não est preso, Bianca disse baixinho. Voc, se nunca teve algum para dividir a dor. A frase fez Leonardo desviar o olhar. Talvez porque fosse verdade demais. Nos dias que seguiram, a proximidade entre os TRS cresceu sem que ninguém percebesse. Bianca, antes tímida, agora se sentia mais segura para sentar ao lado de Leonardo na hora do café, para sorrir quando Luma balbuciava seu nome torto para pedir ajuda, quando a Bebe acordava assustada. E Leonardo, ele se transformava diante dos olhos dela. Era um homem que tinha dinheiro, poder, casa enorme, mas carregava um vazio escondido, um buraco deixado por Rafael que ele fingiu no existir por anos. Agora, por aquele vazio, comeava a ser preenchido pedacinho por pedacinho com risadas infantis, conversas tarde da noite e a presença constante das duas. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Luma deu seus primeiros passos cambaleantes desajeitados, indo direto para os braços de Leonardo. Ele a pegou no colo emocionado, e Bianca levou as mãos ao rosto chorando sem vergonha nenhuma. Ela escolheu Voc Bianca, sussurrou. Leonardo não conseguiu responder, apenas abraou a menina apertando-a contra o peito. E foi ali naquele abrau que ele finalmente percebeu não estava apenas honrando Rafael. Estava construindo algo novo, uma família. Do jeito mais inesperado e mais verdadeiro. Eu achei que nunca mais ia ver um sorriso assim na sua cara. Foi Dona Marta quem disse isso sem querer quando encontrou Leonardo no corredor com Luma pendurada no pescoço dele, gargalhando como se o mundo fosse leve. Ele sorriu de volta meio sem graça, mas era verdade. Fazia anos que ele não parecia tu vivo. A cada dia, a conexo entre os TRS ficava mais forte tu natural, que parecia ter sempre existido. Bianca começou a perceber pequenos detalhes como Luma procurava o olhar de Leonardo sempre que aprendia algo novo, como o cheiro de café da mãe agora vinha acompanhado de risadas baixas na cozinha, como a casa, antes fria e silenciosa, parecia respirar diferente. Mas junto dessa paz nascia um medo silencioso dentro de Bianca. Uma noite, enquanto colocava Luma para dormir, ela se pegou observando Leonardo da porta. Ele ajeitava o lençol da Bebe com uma delicadeza que jamais imaginou ver naquele homem. E algo dentro dela apertou. No pôr desconfiana, mas por receio de não ser suficiente para segurar aquela nova vida que estava surgindo. Mais tarde, na sala de jantar vazia, ela tomou coragem. Leonardo Voc nunca pensou que tudo isso pode acabar?
Perguntou a voz, quase sumindo. Que algum L fora pode achar estranho, ou tentar tirar a Luma de mim. Ele levantou devagar, caminhou à tela, e se sentou ao lado firme, mas suave. Bianca olha para mim, ele pediu. Ela ergueu os olhos cheios de insegurança. Nada vai acontecer com Vox. Nada. Eu prometi pro Rafael que ia cuidar da luz que ele deixou no mundo, e essa promessa agora minha misso. Bianca mordeu o leibio, tentando segurar o choro. Mas e Voca? Onde Voca entra nessa estria? Leonardo respirou fundo, como quem abre um espal novo dentro do peito. Eu entro onde Vox quiserem que eu entre. Como apoio, como família, como algum que nunca vai abandonar Vox. Naquele momento, Luma resmungou no quarto pedindo colo. Os dois foram juntos. Quando Leonardo pegou a menina, ela se aconchegou nele como sempre. Bianca observou a cena e finalmente entendeu. Não era mais sobre o passado, sobre culpa ou sobre promessas antigas. Era sobre o presente, sobre pertencimento, sobre ter as vidas que por algum motivo maior tinham se encontrado. E talvez o destino estivesse dando a eles uma segunda chance de ser felizes. Leonardo, ela falou seu nome. A voz de Bianca tremia entre o susto e a alegria quando entrou correndo na sala, com Luma balbuciando no colo. A Beb apontava para ele com o dedinho gordinho, repetindo algo que parecia no, no, a forma torta que encontrou para dizer lo. Ele congelou. Por um instante o mundo pareceu parar. Luma esticou os bracinhos e sorriu daquele jeito que ela sabia sorrir, aquele que desmontava qualquer defesa. Leonardo a pegou no colo sem pensar, e como sempre ela encostou a cabecinha no peito dele, suspirando como se ali fosse o lugar mais seguro do mundo. Bianca observou a cena, e o coral dela se encheu de um calor difícil de explicar. Era como ver duas pés se encaixando. Como se Rafael tivesse preparado aquele abral mesmo depois de partir. Nos dias seguintes, a únio entre os TRS ficou ainda mais evidente. Luma dava seus passinhos tortos atrás de Leonardo pela casa. Ele pacientemente ia mostrando cada cantinho da Manso, o jardim, a fonte, a cozinha, onde Dona Marta sempre guardava uma banana amassada para ela. E Bianca, ela acompanhava tudo com uma mistura de felicidade e preocupação. Porque quanto mais via Luma se apegar, mais temia perder aquilo. Mais temia que o mundo ele fora tão duro, tão imprevisível, encontrasse um jeito de interferir. Uma noite, ao colocarem Luma para dormir, Bianca finalmente falou. Às vezes eu tenho medo que isso tudo seja bom demais para durar. Leonardo estava encostando o lenol sobre a Beb quando parou. Olhou para Bianca por um momento longo, silencioso, profundo. No bom demais. O certo disse baixinho. A gente não escolheu, isso aconteceu. E eu não vou deixar ninguém quebrar o que estamos construindo. Bianca sentiu os olhos arderem. Ele deu um passo frente no para invadir, mas para garantir. Vox e a Luma não sou um acaso na minha vida. Vox sou o que sobrou de mais valioso do Rafael. Vox sou família. Bianca demorou um instante para respirar. Luma no berro segurava a medalhinha que brilhava sob a luz fraca. Era como se ela entendesse. O destino não tinha juntado três pessoas. Tinha reunido TRS corais que precisavam um do outro. Tem coisas que a gente não planeja, mas o coral reconhece na hora. Foi o que Leonardo disse numa tarde cinzenta sentado no chão da sala de brinquedos, enquanto Luma tentava encaixar blocos coloridos e Bianca arrumava as almofadas do sofá. Ele falou baixo quase para si mesmo, mas Bianca ouviu e aquilo mexeu com ela de um jeito que não sabia explicar. A Manso, que antes parecia enorme e fria, estava mudando. Não eram os objetos, nem a rotina, era a energia. O silêncio que antes pesava agora era preenchido pelo som de risadinhas, passinhos apressados e conversas baixas entre os dois adultos tentando no acordar a Beb. Mas apesar dessa nova leveza, Bianca carregava um medo que crescia quieto. Um medo do desconhecido. Um medo de se apegar demais. Um medo de que tudo aquilo Leonardo assegurana, o carinho sumisse tu arrepiado quanto apareceu. Numa noite chuvosa, esse medo quase escapou por completo. Bianca estava na cozinha preparando a mamadeira quando Leonardo entrou ainda com a camisa amassada do trabalho. Ele parou ao vê-la como se estivesse juntando coragem.
Bianca, eu queria te perguntar uma coisa. Ela virou devagar, sentindo o peito apertar. O que foi? Vok, confia em mim? Ele perguntou simples, direto, vulnerável. A pergunta caiu pesada entre os dois. Bianca desviou o olhar para a mamadeira. Eu estou tentando, confessou. Tenho medo de depender demais, de perder tudo de novo. Leonardo se aproximou devagar, como quem não quer assustar. Vok não vai perder. Nem eu. Nem a Luma. Ele fez uma pausa. Não estou aqui por obrigá-lo. Estou aqui porque quero. Porque Vox duas fazem sentido na minha vida. Bianca engoliu seco. As palavras eram sinceras demais para serem descartadas. Naquela hora, Luma começou a resmungar no quarto pedindo colo. Os dois foram juntos como Jotod faziam sem perceber. Quando Leonardo pegou a bebê, ela segurou forte a medalhinha como se abençoasse aquela nova fase. Bianca observou sentindo o coral finalmente ceder. Talvez ela estivesse pronta para confiar mais uma vez. E sem perceber, os TRSJ caminhavam para algo maior, um novo comeu. Eu tenho medo de estragar o que a gente está construindo. Bianca disse isso quase num sussurro, como se tivesse medo de ouvir a própria voz. Estavam no jardim depois de colocarem Luma para dormir. A noite estava quente, o cheiro de terra molhada, ainda no ar por causa da garoa. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos olhando para o cu antes de encarar Bianca de verdade. Vok não vai estragar nada, respondeu com a calma de quem não est falando por falar. O que a gente tem aqui no Fergilo assim? Bianca respirou fundo, mas o coral continuava apertado. Todos os dias ela percebia o vínculo entre os TRs crescer. Leonardo e Luma eram um caso parte. Ela sorria de ouvir o passo dele no corredor e ele parecia ter encontrado um pedal de si mesmo na felicidade da menina. Às vezes Bianca assistia de longe e a cena lhe arrancava um misto de alegria e medo, porque nada na vida dela tinha sido constante e atento. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, Bianca ouviu a risada de Luma ecoando pelo corredor. Era Leonardo fazendo caretas para ela. A menina gargalhava tão alto que Bianca não conseguiu evitar o sorriso. Aquele som era a prova viva de que algo bom estava acontecendo ali. Leonardo se virou e encontrou Bianca observando. Vem que ele chamou, abrindo espau ao lado. Ela hesitou. Mas foi. Quando se aproximou, Luma estendeu os bracinhos para mim, mas antes de ir apoiou a mozinha no peito de Leonardo bem em cima do coral. Foi arrepido instintivo, mas forte o suficiente para deixar os dois sem palavras. Ela sente, Leonardo murmurou. Sente tudo isso que te nascendo aqui. Bianca se emocionou na hora, porque era verdade. Luma era pequena, mas carregava o tipo de sensibilidade que quem nasce de um amor interrompido e renascido tem. Leonardo segurou a mão de Bianca com cuidado. Eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas se a gente caminhar junto um passo de cada vez, ninguém vai quebrar o que estamos construindo. Bianca apertou a mão dele de volta. Talvez não fosse mais sobre como comeou, nem sobre o passado que doa. Era sobre o agora. Sobre o que poderia florescer devagar, bonito, verdadeiro. E naquele instante Bianca finalmente permitiu que a esperança entrasse. Não é por ela, mas por Luma e por eles terras. Parece que quando Vox chegam a casa respira. Leonardo falou sem pensar, quase num desabafo, enquanto observava Bianca estender o tapetinho de Luma no chão da sala. A frase pegou os dois de surpresa. A taperpria Bianca parou por um instante, segurando o brinquedo de pélcia da filha. Luma engatinhou a tele e puxou sua cala pedindo colo. Leonardo a ergueu com naturalidade, como se fizesse aquilo desde sempre. A bebe encostou o rostinho no pescoço dele, soltando um suspiro manso daquele que parece dizer aqui seguro. Bianca viu a cena e sentiu o coral derreter. Mas logo depois veio o medo. O medo insistente de sempre. Os dias estavam bons demais. A convivência leve demais. A paz grande demais para algum que passou a vida inteira esperando perder tudo de um dia para o outro. Naquela noite, depois que Luma dormiu, Bianca desceu até a cozinha para beber gua. Encontrou Leonardo sentado sozinho, mesa com o olhar perdido e a xícara de café joto fria entre as mãos. Não consegue dormir.
Ela perguntou, encostando na porta. No muito, ele respondeu, dando um meio sorriso. A cabeça anda cheia, mas pela primeira vez, uma baguna boa. Bianca puxou uma cadeira e sentou de frente para ele. Vó que pensa no Rafael. Todos os dias ele confessou. Mas agora de menos. Acho que porque eu finalmente sinto que ele não foi embora de verdade. Tê na luma, tê aqui. Bianca abaixou o olhar. Às vezes eu ainda tenho medo de não estar fazendo o certo. Bianca olha para mim. Ele falou com suavidade, mas firmeza. Você criando uma menina incrível, forte, amorosa. E a chance de eu fazer parte disso, um presente que eu nem sabia que precisava. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era cheio de significado. Quando ela levantou para voltar ao quarto, Leonardo tocou de leve na mão dela, um toque simples, respeitoso, mas cheio de algo que nenhum dos dois ousou nomear. Bianca subiu as escadas, sentindo o peito mais leve. E pela primeira vez, percebeu uma mudança importante. O medo ainda existia, mas agora ele dividia a espal com uma esperança real. Uma esperança que vinha crescendo devagar dia após dia, do tamanho de uma criança que carregava uma medalhinha no peito e uma luz enorme no coral. Eu não sei quando começou-se, sei que agora parece que sempre foi assim. Bianca pensou isso enquanto observava Leonardo no show da sala, ajudando Luma a montar uma torre de bloquinhos coloridos. A bebe animada batia palminhas a cada pé encaixada, como se estivesse comemorando o PR, o mundo ficando um pouco mais alto. Leonardo sorria, um sorriso simples, verdadeiro, quase juvenil. Um sorriso que Bianca nunca tinha visto no rosto dele nos primeiros dias. A manso, antes silenciosa demais, agora parecia viva. E era estranho porque não havia nada grandioso acontecendo. Eram seterces pessoas compartilhando pequenos momentos. Mas era justamente isso que tornava tudo tão forte. Naquela noite depois do banho da Luma, enquanto colocava a bebe na cama, Bianca viu Leonardo parado na porta do quarto. Ele não falava nada. Observava. Havia um brilho diferente no olhar dele, uma mistura de ternura e gratido. Ela crescendo o RPI do, ele comentou baixinho. Bianca respondeu, ajeitando a manta sobre a filha. Às vezes eu olho para ela e penso que o Rafael devia estar aqui vendo isso. Leonardo respirou fundo como quem segura uma lembrana no peito. Eu acho que ele disse sincero. Em cada gargalhada dela eu sinto que ele por perto. Bianca sentiu a garganta apertar. Aquela casa tinha se tornado muito mais do que um lugar de trabalho. Era como se ela e Luma tivessem encontrado finalmente um canto onde podiam existir sem medo. Mais tarde, Jota no corredor. Bianca foi agradecer por tudo, mas Leonardo a interrompeu, colocando amor sobre a dela. Bianca Vock não precisa agradecer. Ele olhou nos olhos dela firme. Vox me deram algo que eu nem sabia que faltava. Trouxeram vida para essa casa, trouxeram paz para mim. Ela sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas não desviou. A gente aprendendo junto, ele disse com um sorriso tímido. Ele respondeu num sussurro. Juntos. E pela primeira vez, nenhum dos dois teve medo dessa palavra. Porque ali, naquele corredor silencioso, ficou claro. O lar deles, aquele que o destino remendou com cuidado, estava apenas começando a nascer. Tem hora que parece que o destino estava esperando a gente se encontrar. Foi o que passou pela cabeça de Leonardo naquela manhã, quando abriu os olhos e ouviu vindo do corredor a risada de Luma misturada com a voz suave da Bianca. Era um som simples, mas que preenchia a casa inteira. Ele desceu as escadas devagar, descalo, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Encontrou as duas na cozinha. Bianca preparando frutas com o cabelo preso de qualquer jeito e Luma batendo a colher no cadeiro, brincando de fazer emicica. Quando a Bebe viu, Leonardo abriu um sorriso largo que praticamente iluminou o ambiente. Lu balbuciou com aquela fala de Bebe que parecia emicica. O coral dele derreteu na hora. Bianca virou para ele meio sem graça. Ela passou a manhã inteira chamando você, disse, rindo baixinho. Leonardo se aproximou e beijou o topo da cabeça de Luma. E eu passei a manhã inteira com saudade, respondeu sem pensar. Bianca sentiu o rosto esquentar. Era cada vez mais difícil ignorar o jeito como ele falava, a naturalidade com que inclua as duas nos planos dele, a forma como olhava para Luma, como se estivesse olhando para uma parte do mundo que finalmente fazia sentido. Depois do café, os terrestres foram para o jardim.
O sol estava suave, o vento fresco, e Luma tentava perseguir borboletas com suas perninhas ainda instáveis. Bianca e Leonardo caminhavam atrás dela, lado a lado, sem tocar, mas tupérrimos que parecia que qualquer brisa podia unir suas mãos. Sabe, Bianca comeou olhando para o show. Às vezes eu me pego imaginando como seria se o Rafael estivesse aqui. Leonardo respirou fundo. Eu também me confessou. Mas quando eu vejo Vox, sinto que ele colocou a gente no mesmo caminho por algum motivo. Bianca o encarou surpresa com a sinceridade. Ele continuou mais baixo. E eu quero honrar esse motivo. Quero estar aqui. Por você, pela Luma, por tudo que ainda pode nascer entre nós. Bianca sentiu o coral tremer no de medo, mas de reconhecimento. Frente deles, Luma caiu na grama e riu, balanando a medalhinha contra o peito. E naquele instante ficou claro para os dois. Eles não estavam mais apenas reconstruindo o que o passado quebrou. Estavam construindo algo novo, algo que poderia, enfim, ser chamado de futuro. Se a vida tivesse dado um pouquinho mais de tempo, tudo seria diferente. Bianca pensou isso enquanto observava Luma correr atrás das pitalas que o vento arrancava das roseiras do jardim. A Bebe ria alto daquela forma que fazia qualquer ferida parecer menor. Leonardo estava por perto, atento, pronto para segurar a menina caso ela tropeasse, mas naquele instante parecia mais um pai orgulhoso vendo a filha descobrir o mundo. Bianca respirou fundo. O medo ainda existia, claro, mas a cada dia ele perdia espal para algo que ela não lembrava como era sentir com Fiana. Naquela tarde, depois que Luma cansou e dormiu no colo de Bianca, os dois ficaram sentados no banco do jardim. O silêncio entre eles não era desconfortável, era cheio de significado, como se tudo que precisasse ser dito estivesse ali pairando no ar. Bianca Leonardo comeou encarando as peprias mous. Tem algo que eu venho pensando há dias, mas ainda não tive coragem de falar. Ela virou o rosto devagar. Pode falar. Ele respirou fundo como quem se prepara para abrir uma porta importante. Eu sei que nada disso foi planejado. Sei que tudo aconteceu rápido. Mas quando eu olho para você e para Luma, eu sinto que encontrei um lugar que eu nem sabia que estava procurando. Bianca aprendeu a respirar. O coral batia forte, mas no de medo de algo novo, quente, quase bonito demais. Leonardo continuou. Eu não quero substituir ninguém. O Rafael sempre vai ser parte de mim e de Vox também. Mas eu quero estar aqui, de verdade. Não é se como algum que ajuda. Quero ser presente. Quero caminhar junto. Construir alguma coisa se você permitir. Bianca sentiu os olhos encherem. Eu tenho medo de errar, confessou. Ento, a gente erra junto. Ele respondeu com um sorriso leve. Mas não precisa mais ser sozinha. Ela abaixou o olhar para Luma, dormindo a medalhinha descansando sobre o peito da Bebe, brilhando sob o sol fraco da tarde. O Rafael aprovaria. Bianca perguntou a voz embargada. Leonardo não hesitou. Ele sonhava que a filha tivesse tudo que ele nunca teve. Amor, cuidado, segurança. E eu vou dar isso a ela, com você. Bianca finalmente sorriu, um sorriso cansado, emocionado, sincero. E pela primeira vez, deixou o coral dizer sim sem medo. Ali, naquele jardim silencioso, nascia algo que nenhum dos dois ousou nomear ainda, mas que no fundo Jodot tinha rosto, som e cheiro, a possibilidade real de uma nova família. Eu achei que Jodot tinha perdido todas as minhas chances at Vox chegarem. Leonardo deixou escapar essa frase numa noite tranquila, sentado no tapete da sala com Luma dormindo encostada no peito dele. Bianca ouviu de longe, parada na porta, e sentiu o mundo ficar silencioso por alguns segundos. Era raro ver aquele homem seguro, grande, forte por fora deixar o coral falar desse jeito. Ela se aproximou devagar, sentou ao lado dele e ajeitou a manta sobre a Bebe. Voc não perdeu nada, Leonardo disse com a voz baixa. Essa estava esperando o momento de recomear. Ele virou o rosto, encarou Bianca com os olhos cheios de algo que ele nunca demonstrou antes, vulnerabilidade bonita. Humana. Eu quero fazer isso direito, ele murmurou. Quero que a Luma cresça sabendo que nunca faltou amor. E quero que você também se sinta segura. Aqui, comigo. Bianca sentiu o peito apertar. Não era mais um convite. Era um cuidado. Uma promessa que nascia natural, sem presso, sem medo.
Ela apoiou a cabeça no ombro dele pela primeira vez sem hesitar. A gente construindo isso juntos, respondeu. Um passo de cada vez. Ele fora o barulho suave do vento atravessava as janelas, trazendo com ele um cheiro leve de noite de paz de Comeo. E ali naquele pequeno instante, sem grandes discursos, sem declarais, ensaiadas, os dois entenderam o que estavam vivendo. Um recomeço inesperado, nascido da dor, mas guiado pela luz. Às vezes as pessoas chegam na nossa vida quando tudo parece perdido, e não para substituir quem se foi, mas para nos lembrar de que o amor não acaba junto com a dor. Ele se transforma, se renova, se espalha nos gestos simples, no cuidado dirio, na coragem de tentar de novo. A vida sempre encontra um jeito de recomeçar, e quando a gente permite, ela surpreende. E você, Jó, viveu um reencontro com a vida quando menos esperava. O que faria no lugar da Bianca? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu amo ler tudo o que vocês sentem. Curta o vídeo, compartilhe com algum especial e inscreva-se no canal para acompanhar mais estrias que tocam o coral. At a próxima!